Fala pessoal, beleza? Vamos começar aqui a tratar sobre agravo de instrumento, né? Continuando nosso curso para a segunda fase. Precisamos saber sobre recursos também, recursos são muito importantes. Trabalhamos a apelação, trabalharemos agora agravo de instrumento. É o recurso mais complexo. Chegamos no recurso mais complexo porque ele tem algumas peculiaridades que a apelação, por exemplo, não tem, que o recurso especial não tem, que o recurso extraordinário não tem, né? Mas nada surpreendente que vai ali trazer grandes prejuízos, né? Vamos trabalhar o agravo de instrumento. Primeiro, decisões interlocutórias e ausência de preclusão. Já falamos e vamos repetir. Abra o seu vadimeco no artigo 1015 do novo Código de Processo Civil. Pessoal, você vai perceber que nesse artigo existe um rol de situações em que a parte pode interpor o agravo de instrumento, certo? Então, o que não tiver nesse artigo, o que é que acontece? A regra é que o que não tiver nesse artigo, ele não preclua, né? Não preclua porque eu posso alegar futuramente em grau de apelação. Mas o STJ diz que, por exemplo, a decisão que fixa a competência, ela não está aí, mas esse artigo ele é taxativo, mas ele é taxativo de maneira mitigada. Ele usa a expressão taxatividade mitigada, certo? Então aquela decisão, até eu coloquei a decisão do STJ, que é cabível agravo de instrumento quando a decisão relacionada à definição de competência, muito embora não tenha no seu rol, mas esse rol é taxativo, mas ele é mitigado para algumas situações, certo? Vamos lá. O rol do artigo 1015, abre ele aí, certo? Para você saber o que cabe e o que não cabe agravo de instrumento. Você não pode ir para uma segunda fase sem conhecer o rol do artigo 1015 do novo Código de Processo Civil, certo? Então assim, eu vou dirigir para aonde o agravo de instrumento? Pessoal, o agravo de instrumento é o seguinte, ele é cabível, em regra, contra decisões interlocutórias, certo? Então assim, foi proferida uma decisão interlocutória, pensou logo em agravo de instrumento, certo? Pensou logo em agravo de instrumento. Então imagine, como a gente falou anteriormente na apelação, uma decisão de julgamento antecipado parcial, né? Parcial. Você vai atacar como? Por agravo de instrumento. Por quê? Porque é uma decisão interlocutória, ela não tem caráter de sentença, né? Ela não colocou fim ao processo cognitivo. É por isso que ela é atacável por agravo de instrumento, certo? Então, muito cuidado, porque essas decisões podem ser tanto no processo de conhecimento como no processo de execução. Eu lembro que, eu acho que foi no Espírito Santo que caiu uma coisa bem complexa, que foi uma decisão proferida no âmbito do cumprimento de sentença, alguma coisa assim nesse sentido, de liquidação, e que era uma decisão, não tinha caráter de sentença. E aí, eu acho que era um agravo de instrumento e muitas pessoas fizeram uma apelação, ou era o contrário, eu não me recordo, mas é uma coisa assim. Então, saiba as hipóteses de apelação e as hipóteses de agravo de instrumento, certo? Vamos lá. Você vai dirigir o seu agravo de instrumento para onde? Para o juiz de primeiro grau, ele faz a admissibilidade e manda para o TJ? Não. Você vai interpor o seu agravo de instrumento direto no tribunal, certo? Então, vamos supor aí que você tem um PJE, ou que você não tem um PJE, seja processo físico, você vai protocolar o seu agravo de instrumento direto no Tribunal de Justiça, certo? No Tribunal de Justiça competente. Então, muito cuidado, é endereçado direto para o presidente do Tribunal de Justiça competente. Então, você vai colocar aí, excelentíssimo senhor, doutor, desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, você vai endereçar direto para o presidente do tribunal, beleza? Você vai ter que falar, você vai pedir geralmente o efeito suspensivo, certo? Em regra ele não tem efeito suspensivo, mas você vai pedir, né, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, o efeito suspensivo, né, suspensivo ativo, ou o efeito suspensivo para impedir o cumprimento daquela decisão. Vamos supor que haja uma decisão contra a Defensoria Pública, né, no processo, e você vai pedir ali para aquela decisão ser suspensa, né? Então você vai pedir a atribuição do seu efeito suspensivo recursal. Na sua tutela recursal vai ser essa, né? Para que o magistrado de segundo grau, o desembargador, ele defira para que essa decisão ela não possa produzir efeitos, enquanto o mérito do agravo de instrumento não for julgado, beleza? O que eu falei aqui, artigo 1019, inciso 1º do novo CPC, tutela recursal no agravo de instrumento, né? Efeito suspensivo. Cuidado, sempre vai haver um pedido de efeito suspensivo no agravo de instrumento. Sempre. Então, lembrou do agravo de instrumento, meu amigo, efeito suspensivo, tutela recursal. Vai pedir. Vamos supor, interpor o agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ou com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, você vai ter que colocar isso, certo? Vitor, mas se eu colocar no pedido, eu tenho que colocar na fundamentação. Você vai ter que colocar a fundamentação, no pedido, né? E também no nome do seu agravo. Agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou com pedido de efeito suspensivo, basicamente na mesma coisa.
certo? Você vai informar, além de tudo, tem um detalhe importante, você vai informar na sua peça que comunicou ao juiz de primeiro grau a interposição do agravo de instrumento para que ele possa realizar o juízo de retratação. Veja bem, na apelação, apenas algumas situações são passíveis de retratação. A gente viu em processo liminar, em deferimento da inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Nessas três situações, o juiz ele pode se retratar na apelação. No agravo de instrumento, qualquer que seja a fundamentação, você vai informar o juiz de primeiro grau, né, que houve uma interposição do agravo de instrumento para que ele possa se retratar. Por quê? Porque se o juiz não concordar realmente com a sentença dele, posteriormente, né, pode ser que ele perceba que errou depois, ele pode se retratar. E se essa comunicação ao juízo não foi feita, você interpôs o agravo de instrumento e não comunicou ao juiz, o que acontece? Olha o seguinte, se o juiz perceber, a parte ré, na verdade, desculpa, perceber que você não comunicou ao juiz de primeiro grau, ele vai informar isso ao juiz de segundo grau. E se o magistrado de segundo grau perceber que você realmente não comunicou, o seu agravo de instrumento não será reconhecido. Ou seja, é um exame de admissibilidade. Então, cuidado, informe na petição que comunicou ao juiz, eu não vou estar inventando os fatos, vai não, porque isso é uma previsão legal, isso não são fatos inventados, né? Você vai ter que comunicar, isso é meio que uma ideia implícita, né? Para o seu agravo de instrumento ser conhecido, você precisa informar ao juiz de primeiro grau. O desembargador não vai ter como adivinhar que você não comunicou, né? Mas ele vai ser informado pela parte contrária, pelo recorrido, né, que vai apresentar as contrarrazões dizendo que você não comunicou, e aí o magistrado não vai conhecer do seu agravo de instrumento. Então ele não tem nem como apreciar o mérito se ele não conhecer do seu recurso, beleza? Teoria da causa madura. É possível que que seja possibilitado ao juiz de segundo grau julgar o recurso naquelas situações que já esteja suficiente para julgamento, né? Isso foi uma decisão proferida em 2016 no recurso especial no STJ, obviamente, 1.215.368, certo? Foi o número do recurso especial do Espírito Santo, julgado pelo ministro Herman Benjamin, julgado em 2016, certo? Vai estar aí no material para vocês analisarem. E não esqueçam de um detalhe. Falar das peças obrigatórias e peças facultativas. Você necessariamente vai ter que abrir o seu vadimecozinho no artigo 1017 para falar sobre as peças obrigatórias e as peças facultativas. Se você não mencionar, o seu recurso não será conhecido. Então você tem que falar que está sendo enviado as peças obrigatórias, enfim, você vai ter que mencionar, pessoal. Se você não mencionar o seu agravo de instrumento, não vai ser conhecido, então você vai perder nota, né? Então você vai interpor, né? E vai falar na sua peça de interposição, né? Dirigir ao presidente, né? Porque depois você fazer as razões ao tribunal, né? Aquele mesmo esquema da apelação. Greve do tribunal aí vai fazer as razões preliminares, o mesmo esquema. Não vou tratar de novo porque senão a gente vai passar o dia inteiro falando sobre isso. Mas é a mesma ideia, né? Você vai fazer a interposição direto no tribunal, endereçado ao presidente do Tribunal de Justiça, né? E você vai embaixo qualificar e vai informar que houve o juízo de retratação, né? E basicamente isso, o agravo de instrumento e falar sobre as peças obrigatórias facultativas. Encaminhe-se junto aos autos as peças obrigatórias, ele vai mencionar quais peças obrigatórias, estão no artigo 119, né? E os seus incisos, e as facultativas, né? Então, o agravo de instrumento, pessoal, é basicamente isso. É um pouco complexo porque tem a questão da teoria da causa madura, tem a questão do defeito suspensivo, tem a questão do endereçamento que é direto ao tribunal. Então, cuidado com essas especificidades. Fale também da teoria da taxatividade mitigada, né? Então, se mesmo que aquela decisão não esteja taxativamente prevista ali, você pode alegar esse recurso especial que eu falei do STJ e fundamentar na taxatividade mitigada. Então, é basicamente isso, né? Treine bastante as ideias de agravo de instrumento, né? Que é uma peça mais complexa, mas é uma peça boa de se fazer. Eu gosto do agravo de instrumento, não acho uma peça muito difícil, eu acho ela mais complexa que a apelação. Mas vocês vão gostar, vocês vão ver que não há grandes mistérios, né? Basicamente isso, interposição, razões, né? E nas razões o mesmo esquema, fatos preliminares e o pedido final para que seja recebido no duplo efeito, para que dê provimento, cassando aquela decisão, aí vai depender da situação. Mas basicamente é isso. No próximo vídeo vamos tratar sobre o agravo interno, certo, pessoal? Valeu!